Estava à espera deste desfecho em relação ao Orçamento de Estado de 2022? Sim, de alguma maneira estava, porque o desenrolar dos acontecimentos faziam prever, já na sua fase final, que assim seria. Sendo, todavia, um desfecho inesperado, na fase final, repito, já não foi tão inesperado assim. Amanhã é recebido pelo Presidente da República. Que preocupações é que vai levar? Desde logo a situação do país, o nosso anémico crescimento, uma estratégia de desenvolvimento diferente daquela em que temos andado envolvidos, mas, sobretudo, levar ao Sr. Presidente da República aquilo que os parceiros patronais entenderam dever fazer-lhe chegar no seguimento do episódio infeliz com o Governo, que, estando connosco na última concertação social, no dia que antecedeu a última reunião do Conselho de Ministros, não teve aí, digamos, a elegância, para adjetivar no mínimo, de nos colocar questões que no dia seguinte fez aprovar em Conselho de Ministros. E isso foi, para nós, um enorme desrespeito pela concertação social, uma quebra de confiança com os parceiros sociais, desde logo patronais, mas sim, nós suspendemos as reuniões de concertação social enquanto estas questões não forem cabalmente esclarecidas, seja com este Governo, seja com o que vier a ocorrer do futuro que agora tínhamos pela frente e que não vou fazer adivinhações se vamos para eleições ou se vamos para outras soluções. Esperemos calmamente e da reunião, da audiência com o Sr. Presidente da República, eventualmente seremos também aí informados de qual é a sua vontade. Não vou especular, não vou antecipar, enfim, aguardo com tranquilidade. Mas, sim, voltaremos a reuniões de concertação social tão rápido esta matéria seja discutida e o Governo assuma, igualmente nessa sede, em concertação, o erro do lapso que cometeu e nos informe se é a sua disposição, obviamente que hoje já falamos pós-chumbo do Orçamento do Estado, mas se é a sua intenção continuar com aquelas medidas em agenda ou se por isso simplesmente a retira. Dependerá da postura do Governo a nossa posição às futuras reuniões de concertação. Mas se o PS ou a direita não conseguirem maioria absoluta, poderá haver mais um reforço de um governo de esquerda? Teme isso? Eu não temo qualquer governo, desde que o povo português, em democracia, que felizmente vivemos, faça as suas escolhas. O que, enquanto empresário, enquanto dirigente associativo, gostaria era que de um quadro eleitoral, se a ele chegarmos, resulte uma estabilidade política que dure legislatura, porque a estabilidade política, a estabilidade social são bens que as atividades económicas perseguem, porque é impossível gizar modelos de negócio, estratégias empresariais, se não assentarem nestes valores que é a estabilidade política e a estabilidade social. Nós não podemos estar em permanente ebulição, seja de que natureza for. E por isso aquilo que gostaria é que das eleições, repito, se for essa a solução, saia um Parlamento que dê condições governativas, independentemente da geometria variável de acordos parlamentares que aí se possam fazer, enquanto cidadão e enquanto dirigente empresarial, aquilo que gostaria era que tivéssemos um Parlamento que tivesse condições para promover as reformas que o país necessita. Porque se não tivermos uma maioria, que ao fim e ao cabo é essa que o povo, quando vota, deseja. Porque se pensarmos que os votos que o PS e o PSD reúnem são a maioria da vontade do povo português, eu, enquanto cidadão, o que lamento é que dessa vontade, não haja Bloco Central? É que não haja uma correspondência do voto dos portugueses na estabilidade política parlamentar que leva o país às reformas que aí são necessárias produzir. Se lhe chamamos Bloco Central, se lhe chamamos acordos de incidência parlamentar, se lhe chamarmos aquilo que quisermos adjetivar, é indiferente. O que desejo é que o Parlamento tenha condições para fazer as reformas que o país tem visto serem adiadas há tempo suficiente. Repare, esta crise política resulta do funcionamento da democracia e das suas instituições. Por isso não há que temer o que quer que venha a ocorrer, porque nada melhor que a manifestação da vontade das populações, e ela será com certeza expressa, e o povo português já nos demonstrou em várias eleições a sua sabedoria e cada vez mais a sua maturidade nas escolhas que vai fazendo. Pena é, repito, que dessa vontade o Parlamento as tenha interpretado
em geometrias de interesse diferente para aquilo que é a canalização do voto dos portugueses na estabilidade que querem ter em Parlamento e criando condições, com essa manifestação de voto, para as reformas, repito, que aí se devem fazer e que, lamentavelmente, depois o Parlamento, na geometria variável em que tem funcionado, não tem tido condições para essas reformas, sendo que algumas delas, como sabemos, exigem maiorias de 2/3 e essa maioria de 2/3 só levando o bloco de vontade do povo português quando vota. Tendo em conta a proposta de orçamento do Estado do Governo, que agora cai, o que é que para si é mais problemático ter chumbado nesta proposta e depois também o mais positivo? Como sabe, nós pronunciámos-nos pela insuficiência deste orçamento, como já nos tínhamos pronunciado pela insuficiência do anterior. Estes sucessivos orçamentos do Governo em funções não têm, na nossa perspectiva, dado à economia os incentivos que ela deveria ter. Mas em relação ao salário mínimo, os 705 foram discutidos em sede de concertação? Não. Ficou surpreendido pelo anúncio? Não foi surpreendido pelo anúncio, porque de alguma maneira essa era a lógica matemática. Se o Governo define que na legislatura até 2023 o salário mínimo tem que atingir 750 euros, estamos em 665, era fácil percepcionar que o Governo nos iria propor, coisa que ainda não fez, repito, coisa que ainda não fez, iria propor 705, era expectável. Mas veja o absurdo, Alexandra. O Sr. Primeiro-Ministro, à entrada do Largo do Rato, na última Comissão Política, ou como é que se chama o órgão, pede-me desculpa, e é meu nome aos parceiros patronais, do fait-divers que tinha acontecido na concertação social. E ao entrar no Largo do Rato, transforma-se em secretário-geral do Partido Socialista e anuncia que o salário mínimo será para este próximo ano 705 e que atingirá 850 em 2025. Ou seja, enquanto Primeiro-Ministro pede desculpa do erro que cometeu em relação à concertação social. E assim que entra no Largo do Rato, o secretário-geral comete idêntico erro ou anunciar um valor sem que o tenha previamente colocado em concertação social. O secretário-geral do Partido Socialista já anunciou qual é o valor que o Partido Socialista gostaria de ver atingir em 2022 e seguintes, mas o Governo do Partido Socialista ainda não levou à concertação social essa vontade. Mas a decisão do salário mínimo iria sempre ser discutida, iria sempre ser imposta unilateralmente pelo Governo em funções. Porquê? Porque, sendo expectável, como lhe dizia, que o Governo nos iria apresentar aquilo que o Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista verbalizou, nós não iríamos aceitar esse valor porque não tem racionalidade, não tem sustentabilidade. Obviamente que era preferível ter um orçamento aprovado, mas um orçamento que respondesse, como disse, às necessidades de uma e de outra parte, quer dos cidadãos, quer das empresas. Não há drama, porque não é a primeira vez que trabalhamos, que o país está em duodécimos. Não vejo, muito honestamente, há algumas dificuldades, não vamos escamotear a questão, mas muito honestamente não vejo grandes dificuldades e se esta crise que se instalou com o chumbo do orçamento for rapidamente ultrapassada, nós também teremos aqui eventualmente um trimestre de algum fatiamento, mas acho que em abril já há condições para termos outras condições. Sentem que a banca fechou a torneira? Sinto que a banca tem hoje critérios de supervisão e de regulação que não permitem que a banca cumpra um papel de companheiro de risco. A atividade empresarial, ser empresário é correr riscos e deixamos de ter na banca um parceiro de risco. Nós admitimos e expressamos essa disponibilidade ao Governo de revisitar o teletrabalho, a legislação do teletrabalho e adaptá-la a esta exponencial utilização que a pandemia nos trouxe do recurso a esse instrumento. Estamos disponíveis para regulamentar as plataformas e o seu uso, por vezes abusivo, temos que o reconhecer. Estamos disponíveis para o combate ao trabalho não declarado, até porque ele distorce a concorrência, a saudável concorrência. Estamos disponíveis para revisitar alguns instrumentos nesta perspectiva de adaptar a legislação à realidade dos tempos. Coisa diferente é aproveitar a discussão de um orçamento para querer retroagir toda a legislação laboral ao período, como os sindicatos e os partidos de esquerda dizem, pré-troika. Porque recordo, uma vez mais, o acordo de janeiro de 2012 com o governo da altura de Pedro Passos Coelho, que hoje a esquerda critica, deu ao país o reconhecimento que o país adquiriu com essa estabilidade social. Tem aspectos
que devem ser revisitados, vamos revisitá-los. Mas se o acordo foi feito em consultação social, é em sede de consultação social que ele deve ser revisitado. Mas quem é que acha que seria mais capaz de liderar melhor o PSD neste momento? Paulo Rangel ou Rui Rio? Aquele que consiga, em sede parlamentar, comandar as suas tropas para ajudar às reformas que o país necessita. E para a tal ligação de para a centro-PSD? Para a tal geometria fortalecida que permita, em Parlamento, realizar as reformas adiadas que o país necessita. Mas acha que os dois seriam capazes disso? Não discuto lideranças, discuto políticas. Aquilo que reafirmo e enfatizo é que os líderes partidários e os partidos que venham a obter o resultado eleitoral que vierem a obter, que o país fique com disponibilidade parlamentar de quem lá ficar com assento tenha coragem, ousadia, rajo de promover as reformas e dar estabilidade ao país que ele necessita. Para concluirmos, numa entrevista em 2017 reconheceu que o efeito da geringonça na economia tinha sido até melhor do que antecipava em 2015. Ainda mantém essa posição ou não? Na altura deu a estabilidade que deu ao país, revelou-se ao longo do tempo que foi sofrendo erosão, porque de facto os interesses da política, da orientação, da estratégia política destes partidos que se suportaram é completamente diferente. Temos uns que são europeístas, temos outros que não o são, temos uns que são pela iniciativa privada e outros que são contra a iniciativa privada, e por isso naquela altura foi o arranjo possível na geometria variável que era possível encontrar e que dava aquela estabilidade ao país. Verificámos que ao longo deste período as coisas foram degradando e por isso é necessário encontrar outra estabilidade política e uma geometria variável que dê ao país as condições de governabilidade e que promova, insisto, as reformas que têm sido adiadas e que são necessárias e urgentes.